Estou lendo o livro de Hermenêutica Avançada, a partir do capítulo 6, no caso, Métodos Literários Especiais, a página 121. Símiles, metáforas, provérbios, parábolas e alegorias. Símiles, metáforas, provérbios, parábolas e alegorias. Completado o estudo deste capítulo, você deverá estar em condições de descrever em uma ou até 3 sentenças cada um dos termos literários mencionados no título do capítulo. Número 2, identificar estes métodos literários quando ocorrem no texto bíblico. E 3, descrever os princípios interpretativos necessários para determinar o sentido que o autor tinha em mente quando empregou qualquer um dos expedientes literários acima. Definições e comparações de métodos literários. Os capítulos 3, 4 e 5, geralmente rotulados de hermenêutica geral, analisaram os métodos empregados na interpretação de todos os textos. Este capítulo e o seguinte concentram a atenção na hermenêutica especial, que estuda a interpretação de formas literárias especiais. Os bons comunicadores empregam uma variedade de dispositivos para ilustração, esclarecimento, ênfase e manutenção do interesse do auditório. Os escritores e os oradores bíblicos também usam esses esquemas. Alguns de seus métodos comuns incluem símiles, metáforas, provérbios, parábolas e alegorias. Hirsch assemelha os vários tipos de expressão literária a jogos. Para compreendê-los como convém, é necessário saber que jogo se está jogando. Também é necessário conhecer as suas regras. Surgem os desacordos na interpretação porque, primeiro, há dúvidas sobre que jogo está sendo jogado, ou 2, há confusão sobre as regras adequadas para jogá-lo. Felizmente para o moderno estudioso da Bíblia, a análise literária cuidadosa tem produzido um corpo substancial de conhecimento concernente às características destas formas literárias e dos princípios necessários para interpretá-las adequadamente. 2 dos mais simples artifícios literários são a símile e a metáfora. Símile é um comparativo, é uma comparação expressa, é típico um emprego das palavras semelhante ou como. O reino dos céus é semelhante, ... A ênfase recai sobre algum ponto de similaridade entre duas ideias, grupos, ações, etc. O sujeito e a coisa com a qual ele está sendo comparado são mantidos separados, isto é, não o reino dos céus é ... e sim o reino dos céus é semelhante ... Metáfora é uma comparação não expressa, ela não usa as palavras semelhante ou como. O sujeito e a coisa com a qual ele é comparado estão entrelaçados. Jesus usou metáforas quando disse: Eu sou o pão da vida, e vós sois a luz do mundo. Embora o sujeito e sua comparação se identifiquem como um só, o autor não tenciona que suas palavras sejam tomadas em sentido literal. Cristo não é nenhum pedaço de pão, do mesmo modo que os cristãos não são emissores de fóton. Tanto nos símiles como nas metáforas, por causa de sua natureza compacta, o autor geralmente tem em mira acentuar um único ponto, que Cristo é a fonte de sustentação de nossa vida espiritual, ou que os cristãos devem ser exemplos de vida piedosa no mundo ímpio. Podemos entender a parábola como um símile ampliado. A comparação vem expressa e o sujeito e a coisa comparada, explicados mais plenamente, mantêm-se separados. Por semelhante modo, pode-se entender a alegoria como uma metáfora ampliada. A comparação não vem expressa, e o sujeito e a coisa comparada acham-se entrelaçados. Geralmente, a parábola tem prosseguimento mantendo a história e sua aplicação distintas. Em geral,
A aplicação acompanha a história. As alegorias entremesclam a história e sua aplicação, de sorte que a alegoria traz em seu conteúdo sua própria interpretação. Damos a seguir exemplos de uma parábola e de uma alegoria para esclarecer esta distinção. Parábola, Isaías 5, do 1 ao 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou-a de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também um lagar. Ela esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei um deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Alegoria, Salmos 88:16. Então, a primeira aqui foi parábola de Isaías 5, do 1 ao 7. A outra é alegoria, Salmos 80, do 8 ao 16. Trouxestes uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deixou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua remagem até o mar, e os seus rebentos até o rio, porque lhe derrubaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pupulam no campo. No caso tá pupulam, né? Não, tá errado. Animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada de fogo, está decepada. Perecem pela repreensão do teu rosto. Na parábola, a história se encontra nos versículos de 1 a 6 e a aplicação no versículo 7. Na alegoria, a história e sua aplicação se acham entremescladas e prosseguem juntas. Pode-se conceder o provérbio como uma parábola ou uma alegoria comprimida, às vezes possuindo as características de ambas. Em esquema, apresentamos abaixo a relação entre esses 5 dispositivos literários. Símile ampliado, parábola. Metáfora ampliada, alegoria. Então, a símile vira uma parábola e a metáfora uma alegoria. A parábola comprimida é um provérbio. E o provérbio comprimido é uma alegoria. E é esse desenho aqui que ele coloca. Aqui. Esse aqui é o desenho da símile, da parábola, da alegoria, do provérbio, tá tudo aí, ó.
Resumindo, nos símiles e nas parábolas as comparações se acham expressas e separadas, enquanto nas metáforas e nas alegorias não se acham expressas, mas entremescladas. Numa parábola, há separação consciente da história e sua aplicação, ao passo que na alegoria há a entremescla das duas. Os provérbios podem ser considerados ou como parábolas condensadas ou como alegorias condensadas. As sessões que vêm em seguida estudarão a natureza, interpretação de provérbios, parábolas e alegorias em maior extensão. Provérbios. Walter C. Kaiser descreveu os provérbios como ditos concisos, breves, com um pouco de estimulante e uma pitadinha de sal também. Muitos consideram os provérbios como bonitos slogans, bons motos para se pendurar na parede. Poucos reconhecem a excelente beleza e sabedoria que muitas vezes estes ditos contêm. Um dos maiores problemas da religião é a falta de integração prática entre nossas crenças teológicas e nosso viver diário. É possível divorciar a vida religiosa das decisões práticas do dia a dia. Os provérbios podem proporcionar um importante antídoto, pois demonstram a verdadeira religião em termos específicos, práticos e significativos. O foco geral do livro de Provérbios é o aspecto moral da lei, regulamentos éticos para a vida diária redigidos em termos universalmente permanentes. Os focos específicos incluem sabedoria, moralidade, castidade, controle da língua, associações com outras pessoas, indolência e justiça. Enquanto Deuteronômio prega a lei, os livros de sabedoria colocam-na em frases curtas, inteligíveis, que são ao mesmo tempo citáveis e facilmente assimiladas. Muitos dos provérbios se relacionam com a sabedoria, um conceito que proporciona um contexto para todas elas. Sabedoria na Escritura não é sinônimo de conhecimento. Ela começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor não é um medo normal ou mesmo aquele tipo mais profundo conhecido como reverência luminosa, mas é basicamente uma postura, uma atitude do coração que reconhece nosso relacionamento legítimo com o Deus Criador. A vida de sabedoria e prudência procede desta postura conveniente, deste reconhecimento de nosso lugar legítimo diante de Deus. Dentro deste contexto, os provérbios já não permanecem como motos piedosos para serem pendurados na parede, mas se tornam meios intensamente práticos, significativos de inspirar um andar íntimo com o Senhor. De um ponto de vista interpretativo, é bom reconhecer que, devido à sua forma altamente condensada, os provérbios têm, em geral, um único ponto de comparação ou princípio de verdade para comunicar. Forçar um provérbio em todos os pontos incidentais resulta facilmente em ir além da intenção do autor. Por exemplo, quando o rei Lemuel diz que a mulher virtuosa é como um navio mercante, Provérbios 31:14, ele não intencionava que fosse esta uma declaração acerca da circunstância de sua cintura. Ela é como um navio mercante porque vai a vários lugares em busca de alimento para as necessidades da família. Portanto, os provérbios, à semelhança dos símiles e das metáforas, geralmente comunicam um único pensamento ou comparação que o autor tinha em mente. Parábolas. A parábola provém do grego parabalo, que significa lançar ou colocar de lado de. Assim, parábola é algo que se coloca ao lado de outra coisa para efeito de comparação. A parábola típica utiliza-se de um evento comum da vida natural para acentuar ou esclarecer uma importante verdade espiritual. Jesus, o mestre dos mestres, usou parábolas regularmente enquanto ensinava. A parábola grega, a palavra grega parábola, ocorre perto de 50 vezes nos evangelhos sinóticos em conexão com seu ministério, dando a entender que as parábolas eram um de seus prediletos esquemas de ensino. Finalidade das parábolas. A Escritura apresenta duas finalidades básicas das parábolas. A primeira é revelar a verdade aos crentes. As parábolas podem deixar uma impressão duradoura, a miúde, muito mais efetivamente.
As parábolas podem deixar uma impressão duradoura a miúde muito mais efetivamente do que um discurso comum. Por exemplo, Cristo poderia ter dito: vocês devem ser persistentes em sua vida de oração, afirmativa que provavelmente seus ouvintes dariam de ombros e que logo cairia no esquecimento. Em vez disso, ele lhes falou de uma viúva que continuou rogando a um juiz injusto que a ajudasse, até que o juiz, por fim, resolveu atender aos seus pedidos e fazê-la parar com suas queixas. Cristo ensinou, pois, a lição da parábola: se um juiz injusto, que pouco se importa com uma viúva, pode ser levado a agir mediante persistente rogativa, quanto mais um amorável Pai Celestial responderá aos que são constantes em orar a Ele. De igual modo, Cristo poderia ter dito: sejam humildes quando orarem. Em vez de fazê-lo, ele contou ao seu auditório algo a respeito do fariseu e do cobrador de impostos, publicano, que subiram ao templo para orar. Lucas 18, 9, 14. O ridículo do orgulho do fariseu e a autenticidade da humildade do publicano ensinam a lição de Cristo de modo simples, mas inesquecível. Na revelação de verdades, as parábolas são também utilizadas com eficácia nas Escrituras para confrontar os crentes com o erro em suas vidas. Se um crente possui padrões morais que ele sabe ser basicamente sadios, e no entanto deixa de viver à altura desses padrões em alguma área de sua vida, uma parábola pode ser um meio efetivo de ressaltar essa discrepância. Consideremos o caso de Davi e Natã, conforme narrado em 2 Samuel 12, 1, 7. O contexto desse incidente é que Davi acabara de matar Urias, a fim de que pudesse casar-se com Batseba, esposa deste. O texto diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos comia de seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ele pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Davi, homem de princípios morais, localizou facilmente o grande erro cometido contra o pobre da história. Quando a parábola foi aplicada ao seu próprio comportamento, ele se arrependeu de pronto de seu erro. Além de acentuar verdades espirituais para os crentes, as parábolas têm um segundo objetivo, que parece diametralmente oposto ao primeiro. A parábola oculta a verdade daqueles que endurecem o coração contra ela. Pode parecer difícil harmonizar este objetivo com nossa concepção de Deus como um ser amoroso que proclama a verdade em vez de ocultá-la. Talvez a resposta a esta aparente dificuldade se encontre nos textos bíblicos, discutidos em conexão com fatores espirituais no processo perceptivo. Pode ser que quando o homem resiste à verdade e se rende ao pecado, ele se capacita cada vez menos para entender verdades espirituais. Assim, as mesmas parábolas que traziam discernimento aos crentes fiéis não tinham significado algum para os que endureciam o coração contra a verdade. Tal entendimento dos versículos acima mencionados é compatível com uma cuidadosa exegese deles e afasta de Deus qualquer responsabilidade pela cegueira espiritual dos fariseus. Princípio para a interpretação de parábolas: análise histórico-cultural e contextual. O mesmo tipo de análise usado para interpretar passagens narrativas e expositivas deve usar-se na interpretação de parábolas.
Visto que as parábolas eram usadas para esclarecer ou acentuar uma verdade que estava sendo discutida numa situação histórica específica, um exame dos tópicos sob consideração no contexto imediato de uma passagem humilde jorra valiosa luz sobre o significado. Por exemplo, a parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, do 1 ao 16, tem recebido diversas interpretações, muitas das quais pouca ou nenhuma relação tem com o contexto em que foram proferidas. Imediatamente antes de Jesus contar esta parábola, o jovem rico havia se dirigido a ele e perguntado o que devia fazer para herdar a vida eterna. Jesus percebeu que o maior obstáculo deste jovem a um total comprometimento com Deus eram as suas riquezas, e disse-lhe que doasse o que possuía e se tornasse discípulo. O jovem retirou-se triste porque não desejava separar-se de suas riquezas. Pedro perguntou ao Senhor: Eis que nós tudo deixemos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus assegurou a Pedro que eles seriam amplamente recompensados por seu serviço, mas não parou aí. Contou então a parábola dos trabalhadores. Neste contexto, pode-se ver que a história de Jesus era uma suave censura a Pedro, censura da justiça própria, que diz: Veja quanto fiz, não relutei em abrir mão de tudo e seguir-te como este jovem. Certamente eu deveria obter uma grande recompensa por meu grande sacrifício. Jesus estava censurando a Pedro suavemente por possuir a atitude de mercenário. Que é que eu ganho com isso? Em vez de reconhecer que o motivo para o serviço no reino deve ser o amor. As interpretações de uma parábola que deixam de considerar a ocasião histórica em que ela foi apresentada podem oferecer hipóteses interessantes, mas é quase certo que não declaram um objetivo que Jesus tinha em mira. Às vezes, a introdução da parábola declara explicitamente o significado pretendido por Jesus ou pelo autor bíblico. Outras vezes, o significado pretendido é comunicado através da aplicação. Outras vezes, a colocação das parábolas dentro da cronologia da vida de Jesus aumenta ainda mais o seu significado. A finalidade visada pela parábola dos lavradores maus é positivamente óbvia, mas, por certo, ela deve ter possuído maior pungência quando Jesus a narrou pouquinho antes de sua crucificação. Além das pistas históricas e contextuais, o conhecimento de detalhes culturais jorra importante luz sobre o significado de uma parábola. Por exemplo, colheitas, casamentos e vinho eram símbolos judaicos do fim dos tempos. A figueira era símbolo do povo de Deus. As cadeias para serem apagadas eram postas debaixo de cestos. Acender uma cadeia e colocá-la debaixo do alqueire significava acendê-la e logo em seguida apagá-la. Análise léxico-sintática. As mesmas regras de análise léxico-sintática que se aplicam a outras formas de prosa devem também aplicar-se às parábolas. Os mesmos instrumentos mencionados no capítulo 4, léxicos, concordâncias gramáticas e comentários exegéticos, todos eles podem ser usados com proveito na exposição de parábolas. Análise teológica. São 3 as principais questões teológicas às quais um expositor deve responder antes de estar apto a interpretar a maioria das parábolas de Jesus. Em primeiro lugar, com base na evidência disponível, definir expressões reinos do céu e reino de Deus, e então decidir se essas expressões são sinônimas ou não. Visto que grande porcentagem dos ensinos de Jesus, incluindo suas parábolas, refere-se a esses reinos, é muito importante identificá-los adequadamente. Os que creem que se deve distinguir entre esses 2 reinos apresentam várias propostas concernentes às suas identidades. Uma opinião comum é que o reino de Deus se refere a todos os seres inteligentes que de livre vontade se submetem a ele, assim no céu como na terra, ao passo que o reino do céu inclui todos os seres humanos que professam lealdade a Deus, que é uma profissão seja autêntica, quer espúria. Os que interpretam esses 2 nomes como sinônimos, em geral, aplicam o uso de diferentes frases da seguinte forma: Mateus, escrevendo antes de tudo para os judeus, preferiu o reino do céu como expressão respeitosa equivalente ao reino de Deus, em virtude da tendência judaica de evitar o uso direto do nome de Deus. Marcos e Lucas, escrevendo a gentios, usaram a expressão reino de Deus, porque ela comunica melhor a ideia a seus auditórios. Diversas passagens paralelas nos sinóticos eram a expressão reino de Deus, quando se referem a um incidente especial a reino do céu, quando se refere a um incidente muito semelhante
semelhante mencionado num dos outros evangelhos. A lista abaixo dá exemplos. Motivo para usar parábolas: Mateus 13, 10, 15, Marcos 4, 10, 12 e Lucas 8, 9 ao 10. Grão de mostarda: Mateus 13, 31, 32, Marcos 4, 30, 32 e Lucas 13, 18, 19. Fermento: Mateus 13, 33, Lucas 13, 20 a 21. As bem-aventuranças: Mateus 5, 3, Lucas 6, 20. Se esses são realmente dois reinos distintos, então Jesus teria atribuído significados inteiramente diversos a parábolas muitíssimo semelhantes, contadas em ocasiões distintas. Talvez ele o tenha feito, mas parece muito improvável, particularmente no primeiro conjunto de comparações. O paralelismo de Mateus 19, 23 e 24 também sustenta a hipótese de que Jesus pretendia que essas duas expressões fossem entendidas como o mesmo reino. Essa passagem diz: "Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus." Por esses e por outros motivos, a maioria dos expositores evangélicos tem entendido essas expressões como sinônimas. Os eruditos evangélicos concordam quase unanimemente com a segunda questão que envolve o reino, a interpretação das parábolas. É que em alguns sentidos o reino já veio, em outros sentidos está continuando, e em alguns sentidos não virá até a consumação escatológica da presente era. Cristo ensinou que, em certo sentido, o reino já estava presente durante sua estada na terra, que nele se poderia entrar mediante o novo nascimento, João 3,3, e que nele já estavam entrando publicanos e meretrizes, porque se estavam arrependendo e crendo, Mateus 21:31. As parábolas também falam do ministério contínuo do reino. Fala da semeadura e ceifa, de pequenos grãos que crescem e produzem árvores frondosas, de uma grande rede lançada ao mar e que não será recolhida até o fim dos séculos, e do trigo e joio crescendo juntos. Falam dos comprometimentos sábios e dos loucos, e do uso industrioso versus indolente das capacidades. No terceiro sentido, muitas parábolas aguardam seu cumprimento final para quando o governo do reino de Deus será plenamente reconhecido, não só nos corações dos crentes, mas também no triunfo completo de Deus sobre o mal. Deus já não se apropriará do homem na forma de servo, mas como governante, o juiz supremo, o divisor final. O terceiro problema teológico que exerce influência sobre a interpretação de parábolas relaciona-se com a teoria do reino adiado. Segundo esta teoria, no princípio Jesus tensionava em instituir um reino terrenal e que seus primeiros ensinamentos, Mateus 1,12, eram instruções concernentes a este reino. De acordo com a teoria do reino adiado, foi somente quando seu ministério já havia percorrido metade do caminho que Jesus reconheceu que seria rejeitado e finalmente crucificado. Se a teoria do reino adiado for correta, pode-se argumentar que as parábolas que Jesus proferiu antes de perceber que seria rejeitado tinham em mira servir de regras governamentais do seu reino terrenal. Visto que este reino terrenal foi adiado até a futura era milenal, as instruções e parábolas que ele proferiu antes de Mateus 13 não deveriam ser consideradas aplicáveis aos crentes da era da igreja. O ponto de vista que contrasta com a teoria do reino adiado é que Jesus não tinha ilusões quanto ao estabelecimento de um reino terrenal. A profecia de Simeão, Lucas 2, 34 e 35, e a profecia messiânica de Isaías 53, da qual Jesus, por certo, tinha conhecimento, pouca dúvida teria deixado na mente dele de que seu ministério terreno terminaria em sua morte expiatória e não no estabelecimento de um reino na terra, João 12, 27. Os que creem que Jesus passou todo o seu ministério ciente de que seria crucificado, geralmente acreditam que todos os seus ensinos e parábolas são dirigidos aos crentes do Novo Testamento e não aguardam aplicação futura no reino milenial. É óbvia, pois, no processo de interpretar as primeiras parábolas de Jesus, a necessidade de tomar-se uma decisão sobre a teoria do reino adiado. Há outro aspecto importante da análise teológica na interpretação das parábolas. As parábolas podem servir a um importante propósito de fixar a doutrina em nossa memória de um modo particularmente admirável.
Contudo, os expositores ortodoxos unanimemente concordam em que nenhuma doutrina deve basear-se numa parábola como sua primária ou única fonte. A base lógica deste princípio é que passagens mais claras das Escrituras são sempre usadas para esclarecer passagens mais obscuras e nunca vice-versa. As parábolas são, por natureza, mais obscuras do que as passagens doutrinais. Por conseguinte, a doutrina deveria desenvolver-se a partir de passagens bíblicas em prosa clara, e as parábolas devem ser empregadas para ampliar ou acentuar essa doutrina. A história da Igreja mostra as heresias dos que deixaram de observar esta cautela. Basta um exemplo para mostrar com que facilidade isso pode ocorrer. Faustus Socinus argumentou tomando por base a parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 23, 35, que como o rei perdoou o seu servo meramente em virtude do seu pedido. Assim, do mesmo modo, Deus, sem exigir sacrifício ao intercessor, perdoa os pecadores na base de suas orações. Socinos torna, pois, esta parábola como base para doutrina em vez de interpretá-la à luz da doutrina. Trenck nota uma segunda cautela importante na interpretação de toda passagem bíblica, incluindo as parábolas, a saber que não devemos esperar, em todos os lugares, que todo o círculo da verdade cristã seja plenamente declarado, e que nenhuma conclusão se pode tirar de uma passagem pelo fato de nela estar ausente uma doutrina claramente enunciada em outras. Análise literária. Através da história, uma pergunta central concernente às parábolas tem sido: quanto é significativa? Crisóstomo e Teofilacto argumentaram que há tão só um ponto central numa parábola, todo o restante é contido cortina ou ornamento. Agostinho, embora concordando com elas na prática, ampliou suas interpretações até aos mínimos detalhes. Em tempos mais recentes, Corségios e seus seguidores afirmaram com todo vigor que cada parte de uma parábola é significativa. Por conseguinte, através da história, ambos os lados da questão tiveram seus eruditos. Felizmente para nós, nas duas primeiras ocasiões em que Jesus falou por parábolas, ele interpretou o que significavam o semeador, Mateus 13, 1, 23, o trigo e o joio, Mateus 13, 24, 30. Suas interpretações parecem situar a meio caminho entre as perspectivas extremas mencionadas acima. Na própria análise de Jesus, é possível discernir tanto uma ideia central focal como uma ênfase significativa sobre os detalhes no que se relacionam com a ideia focal. A análise que Jesus faz dos detalhes contrasta com a prática dos que atribuem significado aos pormenores, de tal maneira que estes ensinam uma lição adicional que não tem relação com o ponto central da parábola. Por exemplo, o conceito central da parábola do semeador é que a acolhida da palavra de Deus terá variação de acordo com as pessoas. Os detalhes mostram estas. Primeiro, a pessoa que não entende. Segundo, a pessoa entusiasta que logo perde a coragem. Terceiro, a pessoa cuja capacidade de reagir é sufocada pelos cuidados de riquezas do mundo. E quarto, a pessoa que ouve, aceita e se torna membro produtivo do reino de Deus. O ponto focal da parábola do joio é que dentro do reino existirão lado a lado, na presente era, homens regenerados e imitadores, mas o juízo final de Deus é certo. Os detalhes dão informação adicional acerca da origem e natureza desses imitadores e do relacionamento do crente com eles. De modo que, se pudermos extrair quaisquer inferências das interpretações que Cristo deu às suas parábolas, serão que há um ponto central, focal, de ensino nas parábolas de Cristo, e 2, os detalhes têm significado à medida que se relacionam com esse ensino central. Não se deve dar aos detalhes significado independente do ensino central da parábola. Os intérpretes têm assemelhado o ensino focal de uma parábola ao centro de uma roda e seus detalhes aos raios. Quando se encontra a interpretação correta, o resultado será simetria e fechamento. Diz Trenck em sua obra clássica sobre parábolas. Uma interpretação, além de estar dessa forma, em harmonia com seu contexto, não deve tampouco fazer uso de quaisquer meios violentos, até porque, como em geral, a interpretação deve ser fácil. Se nem sempre fácil de ser descoberta, não obstante tendo sido descoberta, vê-se que é fácil, porque aqui ocorre, como nas leis da natureza, pode-se necessitar de gênio para descobrir a lei, mas uma vez descoberta,
ela jorra luz de volta sobre si própria e se recomenda a todos. Aqui também visto que a prova da lei é que explica a todos os fenômenos, assim é evidência tolerável que tenhamos encontrado a interpretação correta de uma parábola, se ela não deixar inexplicada nenhuma das principais circunstâncias. Trenck e vários outros comentaristas sugerem que a interpretação correta de uma parábola recomendar-se-á a si própria porque ela se ajusta fácil e naturalmente e porque explica todos os principais detalhes. As interpretações falsas traem a si próprias por não se harmonizarem com alguns pormenores importantes da parábola ou do seu contexto. Alegorias. Assim como uma parábola é um símile ampliado, de igual modo a alegoria é uma metáfora ampliada. A alegoria difere da parábola, conforme observamos antes, em que esta tipicamente mantém a história distinta em sua interpretação ou ampliação, ao passo que aquela entrelaça a história e seu significado. Em se tratando de interpretação, parábolas e alegorias diferem em outro ponto principal. A parábola possui um foco, um núcleo, e os detalhes são significativos apenas enquanto se relacionam com esse núcleo. A alegoria geralmente tem diversos pontos de comparação, não necessariamente concentrados ao redor de um núcleo. Por exemplo, na parábola do grão de mostarda, Mateus 3, 31 32, o objetivo central é mostrar a divulgação do evangelho a partir de um minúsculo grupo de cristãos. O grão de mostarda até chegar a um corpo de amplitude mundial de crentes, a árvore crescida em sua plenitude. A relação entre o grão, a árvore, o campo, o ninho e as aves é casual, e esses detalhes adquirem significado só em relação com a árvore em crescimento. Contudo, a alegoria da armadura do cristão, Efésios 6, possui diversos pontos de comparação. Cada peça da armadura do cristão é significativa e cada uma é necessária para que o cristão esteja totalmente armado. Princípios para a interpretação de alegorias. Primeiro, usar as análises histórico-cultural, contextual, léxico-sintática e teológica, como se faz com outros tipos de prosa. 2. Determinar as mensagens múltiplas de comparação que o autor tinha em mente, mediante o estudo do contexto e dos pontos que ele acentuou. Análise literária da alegoria. Na Bíblia toda encontramos muitas alegorias. A alegoria de Cristo como a videira verdadeira, João 15, 17, é aqui analisada para mostrar a relação de diversos pontos de comparação com o significado da passagem. Há 3 focos nesta alegoria. O primeiro é a videira como símbolo de Cristo. A passagem inteira acentua a importância da videira. Os pronomes eu, mim, meu, minhas, me ocorrem 32 vezes nos 17 versículos, sem contar os pronomes ocultos, é a palavra videira 3 vezes, sublinhando a centralidade de Cristo na produção de frutos espirituais do cristão. O versículo 4 resume este foco. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O segundo foco da alegoria é o pai, simbolizado como o agricultor. Nessa ilustração, o pai está ativamente preocupado com a produção de fruto. Ele poda alguns ramos para que sejam mais frutíferos e elimina os que nada produzem. O terceiro foco da alegoria está nos ramos, os próprios discípulos. Permanecer fala em sentido metafórico do relacionamento e o tempo presente do verbo fala do relacionamento contínuo como uma obrigação de produzir fruto. A obediência às ordens de Deus é parte necessária do relacionamento e a companhia amorosa dos crentes é parte integrante dessa obediência. A alegoria retrata a necessidade do relacionamento contínuo vivo com o Senhor Jesus, acoplado com a obediência à sua palavra como a essência do discipulado e da frutificação. O problema da alegorização de Paulo. Uma passagem que tem causado muita complexidade aos evangélicos é a alegorização de Paulo no capítulo 4 de Gálatas. Teólogos liberais têm sido rápidos em agarrar-se a esta passagem como exemplo de que Paulo adotou métodos hermenêuticos legítimos de seu tempo. Com frequência, os evangélicos têm se recolhido ao embaraçoso silêncio, pois parece que nesses versículos Paulo utilizou-se de alegorização ilegítima. Se deveras Paulo serviu-se de métodos ilegítimos, certamente isso teria significativas implicações para a nossa doutrina de inspiração. Com relação a esta passagem, diversos eruditos evangélicos têm tomado uma posição semelhante à de G.W. Meyer, que diz, no caso falando de capítulo 4 de Gálatas, né?
Na conclusão dessa parte teorética de sua epístola, Paulo acrescenta uma bastante peculiar dissertação, um argumento alegórico rabínico erudito derivado da própria lei, calculada para aniquilar a influência dos pseudos-apóstolos com suas próprias armas e desarraigá-los em seu próprio terreno. Meyer considera, portanto, que Paulo usou a alegorização não para dar-lhe legitimidade como método de exegese, mas como um argumento ad hominem contra seus adversários que estavam usando estes mesmos métodos para transformar o uso correto da lei no sistema legalista. Alan Cole parafraseia a passagem da seguinte forma: Digam-me, vocês não ouvem o que diz a lei? Vocês que desejam estar sob a lei como sistema? A Escritura diz que Abraão teve filhos, um da esposa escrava e outro da esposa livre. O filho da esposa escrava nasceu de forma perfeitamente natural, mas o filho da esposa livre nasceu em cumprimento da promessa de Deus. Tudo isso se pode ver como um quadro simbólico, numa alegoria, porque estas mulheres poderiam representar duas alianças. A primeira, a esposa escrava, poderia significar a aliança feita no Monte Sinai. Todos os seus filhos, os que estão sob esta aliança, se encontram em escravidão espiritual. Essa é Agar para vocês. Assim, Agar, a personagem bíblica, poderia também significar o Monte Sinai na Arábia. O Sinai está na mesma categoria da Jerusalém que conhecemos, porque certamente ela está em escravidão juntamente com seus filhos. Mas a Jerusalém celestial representa a esposa livre, e ela é nossa mãe, porque a Escritura diz: alegre-se, você mulher que não dá à luz, e rompa num grito de triunfo, você que não está de parto, porque a esposa abandonada tem mais filhos do que a esposa que tem marido. Ora, vocês, meus companheiros cristãos, são filhos nascidos em cumprimento da promessa de Deus, como foi Isaque. Mas exatamente como naqueles dias o filho nascido no curso da natureza costumava procurar o filho nascido de modo sobrenatural, assim é hoje. Mas o que diz a esse respeito a Escritura? Expulsa a esposa escrava e seu filho, porque o filho da esposa escrava certamente não vai tomar parte na herança com o filho da esposa livre. E assim meu resumo é este: nós cristãos não somos filhos da esposa escrava, mas da esposa livre. Cristo deu-nos nossa liberdade. Aguentem firmes e não se deixem atrelar de novo ao jugo que significa escravidão. De imediato, Paulo diferenciou seu método daquele do alegorista típico ao reconhecer a validade gramático-histórica dos eventos. Nos versículos 21 a 23, ele diz que Abraão teve filhos, um de uma mulher escrava e outro de uma mulher livre. Paulo prossegue dizendo que essas coisas poderiam todas ser alegorizadas e então elabora uma série de correlações. Primeiro, Agar, serva antiga aliança, a presente Jerusalém. 2. Sara, mulher livre, nova aliança, Jerusalém de cima. B. Ismael, filho da carne, os escravizados à lei. 2. Isaque, filho da promessa, nós, irmãos cristãos. Versículo 28. C. Ismael perseguia a Isaque. Assim agora os legalistas perseguem os cristãos. Número 2. A Escritura diz: expulsa a serva e o filho. Eu digo, versículo 31 e 5.1, não se submetam ao jugo de escravidão, legalismo. Lotto Smoller observa: Paulo com certeza alegoriza aqui porque ele próprio o diz, mas com o próprio fato de ele mesmo dizê-lo, desaparece a gravidade da dificuldade hermenêutica. Ele pretende, portanto, dar uma alegoria e não uma exposição. Ele não procede como exegeta e não tenciona dizer, segundo a maneira de alegorizar dos exegetas, que apenas o que ele agora diz é verdadeiro sentido da narrativa. Resumindo, os seguintes fatores dão a entender que Paulo está usando a alegorização para confundir seus adversários hipócritas. Primeiro, Paulo havia apresentado uma série de argumentos muito fortes contra os judaizantes, argumentos que sozinhos comprovam suas alegações. Este argumento final não era necessário. Ele aí está mais como exemplo de como usar
as próprias armas dos pseudos-apóstolos contra eles. E 2. Se Paulo considerava a alegorização como método legítimo, então parece quase certo que ele o teria usado em algumas de suas outras epístolas, o que ele não fez. 3. Paulo diferiu do alegorista típico ao admitir a validade histórica do texto, em vez de dizer que as palavras do texto eram apenas sombra do significado mais profundo e mais verdadeiro. Ele admitiu que esses eventos acontecem historicamente e então continuou dizendo que eles podem ser alegorizados. Ele não disse isto é o que o texto significa, nem alegou que estava fazendo uma exposição do texto. Resumo do capítulo. Os seguintes passos incorporam a hermenêutica geral e especial. Número 1. Fazer uma análise histórico-cultural e contextual. Número 2. Fazer uma análise léxico-sintática. Número 3. Fazer uma análise teológica. Número 4. Apontar a forma literária e aplicar uma análise apropriada. Letra A. Procurar referências explícitas que indicam a intenção do autor com referência ao método que estava usando. Letra B. Se o texto não aponta explicitamente a forma literária da passagem, estude as características da passagem dedutivamente para averiguar a sua forma. Letra C. Aplicar os princípios dos artifícios literários com cuidado, mas não rigidamente. Primeiro, metáforas, símiles e provérbios, procurar o único ponto de comparação. 2. Parábolas, determinar o ensino focal e os detalhes significativos que o cercam. Número 3. Alegorias, determinar os pontos múltiplos de comparação que o autor tinha em mira. 5. Formule sua compreensão do significado da passagem. 6. Confira para ver se o significado que você declarou ajusta-se ao contexto imediato e ao contexto total do livro. Se não, reciclar o processo. Se não, reciclar o processo. 7. Compare seu trabalho com o de outros. Exercícios. PC 35. Alegorização e alegorias e alegorização. Desde o tempo de Cristo até o de Lutero, um importante instrumento hermenêutico foi a alegorização. Hoje a maioria dos eruditos evangélicos rejeita-o como um artifício hermenêutico ilegítimo. Letra A. Definir a alegorização e mostrar por que este método de interpretar a escritura há tanto tempo adotado é agora rejeitado. Letra B. Contrastar o gênero da alegoria com o método de alegorizar e mostrar por que um é considerado legítimo e o outro ilegítimo. PC 36. Usar seu conhecimento de métodos literários para identificar e interpretar o significado de João 10:1-18. A fim de adquirir experiência, não consulte notas ou comentários de estudo bíblico de referência, senão depois que tiver completado sua interpretação. PC 37. Romanos 13:1-5. Ordena aos cristãos que sejam obedientes às suas autoridades governamentais. Esta ordem tem causado conflitos com os cristãos que têm vivido sob governos como o da Alemanha nazista e em alguns regimes totalitários de todos os tempos. Qual é o significado desse texto e outras passagens pertinentes para os cristãos que enfrentam um regime que lhes ordena atuar contrariamente às suas consciências? PC 38. Alguns professores da Bíblia creem que os cristãos não deveriam sofrer enfermidade e doença, baseando seus argumentos em 3 João 2. Analise esta passagem se você acha que ela tenciona ensinar que os cristãos não deveriam ficar doentes. PC 39, a palavra trigo e do joio, Mateus 13, 24, 30, parece ensinar que o erro, no caso a parábola, do trigo e do joio, parece ensinar que o erro dentro da igreja não deve ser julgado pelo receio de arrancar também com ele o trigo, como você conciliaria este ponto com o evidente ensino de Mateus 7,15, Tito 3,10 e outros versículos que parecem ensinar que a igreja deve julgar o mal e o erro em seu meio. PC 40. Na parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 23, 35, seu senhor perdoou ao primeiro servo uma grande quantia de dinheiro e a seguir este se recusou a perdoar ao seu conservo uma pequena quantia. Um psiquiatra, conselheiro e educador cristão declarou que esta parábola mostra que é possível ser perdoado por Deus sem ser perdoador para com seu próximo. Você concorda com ele? Por que sim ou por que não? PC 41. Muitos cristãos entendem a história de Lázaro e o rico, Lucas 16, 19 e 31, como um acontecimento real e derivam dele uma teologia da vida além. Alguns eruditos evangélicos relutam em fazer isto por motivos hermenêuticos. Quais seriam os motivos desses eruditos?
Versículo 42. No Antigo Testamento há pelo menos duas passagens conhecidas que parecem contradizer o que cremos acerca da justiça de Deus. Uma passagem refere-se a Deus endurecendo o coração de Faraó, Êxodo 4:21, e depois castigando-o por ter um coração duro. A segunda é quando ele incitou Davi a levantar o censo de Israel, 2 Samuel 24:1. E depois castigou a Davi por fazê-lo. Como você explica essas passagens? PC 43. Quase todo conselheiro cristão tem alguns clientes que o procuram crendo que cometeram um pecado imperdoável. Mateus 12, 31, 32 e paralelos. Através da história, este pecado tem sido identificado de várias maneiras. Irineu viu como uma rejeição do Evangelho. Atanásio equipou a negação de Cristo. Orígenes disse que se tratava de um pecado mortal cometido depois do batismo, e Agostinho apontou como persistência no pecado até a morte. Talvez a noção mais comum sustentada pelos aconselhados é que este pecado é o de inadvertidamente ultrajar a Jesus e suas obras. Use suas técnicas hermenêuticas para determinar este pecado. Capítulo 7. Métodos literários especiais. Tipos, profecia e literatura apocalíptica. Depois de completar este capítulo, você estará em condições de: primeiro, definir os termos tipo e antítipo. Segundo, distinguir tipologia de simbologia e alegoria. Terceiro, apontar 3 características distintas de um tipo. 4, nomear 5 classes de tipos mencionados na Bíblia. 5, interpretar corretamente o significado das alusões tipológicas das Escrituras. 6, nomear 3 tipos de profecia bíblica. 7, identificar 7 diferenças gerais entre profecia e literatura apocalíptica. 8, identificar seus problemas controversos na interpretação das profecias. 9, definir as expressões predição progressiva, cumprimento evolucional e contração profética. E 10, definir os termos pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Tipos. A palavra grega tupos, da qual se deriva a palavra tipo, tem uma variedade de denotações no Novo Testamento. As ideias básicas expressas por tupos e seus sinônimos são os conceitos de parecência, semelhança e similaridade. A seguinte definição de tipo desenvolveu-se de um estudo indutivo do uso bíblico deste conceito. Tipo é uma relação representativa pré-ordenada que certas pessoas, eventos e instituições têm com pessoas. Eventos, instituições têm com pessoas, eventos, instituições e correspondentes que ocorrem... Vou ler de novo. Tipo é uma relação representativa pré-ordenada que certas pessoas, eventos e instituições têm com pessoas, eventos e instituições correspondentes que ocorrem numa época posterior na história da salvação. Provavelmente a maioria dos teólogos evangélicos concordariam com esta definição de tipologia bíblica. Um exemplo notório de um tipo bíblico encontra-se em João 3:14 e 15, onde Jesus diz: "E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna." Jesus ressaltou 2 semelhanças: o levantamento da serpente e dele próprio. 2. Vida para os que responderam ao objeto do levantamento. A tipologia baseia-se na suposição de que há um padrão na obra de Deus através da história da salvação. Deus prefigurou sua obra redentora no Antigo Testamento e cumpriu-a no Novo. O Antigo Testamento contém sombras de coisas que seriam reveladas de modo mais pleno no Novo. As leis cerimoniais do Antigo Testamento, por exemplo, demonstravam aos crentes daquela época a necessidade de expiação por seus pecados. Essas cerimônias apontavam para o futuro, para a expiação perfeita a realizar-se em Cristo. A prefiguração é chamada tipo, o cumprimento chama-se antítipo. Os tipos assemelham-se aos símbolos e podem até ser considerados uma espécie particular de símbolo. Contudo, existem 2 características que os diferenciam. Primeira, os símbolos servem de sinais de algo que representam, sem necessariamente ser semelhantes em qualquer respeito, ao passo que os tipos se assemelham de uma ou mais formas às coisas que prefiguram.
Por exemplo, o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo, e 7 candeeiros de ouro, Apocalipse 2:1, são símbolos das igrejas da Ásia. Não há similaridade necessária entre o símbolo e o objeto que ele simboliza, como há entre o tipo e o antítipo. Segunda, os tipos apontam para o futuro, ao passo que os símbolos podem não fazê-lo. Um tipo sempre precede historicamente o seu antítipo, ao passo que um símbolo pode preceder, coexistir ou vir depois daquilo que ele simboliza. A tipologia deve também distinguir-se do alegorismo. A tipologia é a busca de vínculos entre os eventos históricos, pessoas ou coisas dentro da história da salvação. O alegorismo é a busca de significados secundários e ocultos que sublinham o significado primário e óbvio da narrativa histórica. A tipologia repousa sobre uma compreensão objetiva da narrativa histórica, ao passo que a alegorização introduz a narrativa significados objetivos. Por exemplo, na alusão tipológica de João 3, 14 e 15, vemos a existência de uma serpente real e um Cristo real, uma como tipo e o outro como antítipo. As circunstâncias históricas que cercam a ambos apresentam a chave para entendermos a relação que existe entre eles. Em contraste, no alegorismo, o intérprete atribui significado a um relato que, comumente, dele não se deduziria uma compreensão direta. Por exemplo, uma alegorização do relato do massacre de crianças ordenado por Herodes em Belém declara que o fato de que somente os meninos de 2 anos para baixo seriam assassinados, enquanto os de 3 anos presume-se tenham escapado, visa a ensinar-nos que aqueles que sustentam a fé trinitária serão salvos, ao passo que os binitários e os unitários indiscutivelmente perecerão. Características do tipo. Há 3 características básicas de tipo que podemos identificar. A primeira é que deve haver algum ponto notável da semelhança ou analogia entre o tipo e o seu antítipo. Isso não significa que não haja também muitos pontos de dessemelhança. Adão é um tipo de Cristo, não obstante a Bíblia fala mais dos pontos de semelhança entre eles do que pontos de dessemelhança entre eles do que dos de semelhança. Veja Romanos 5, 14, 19. Segunda, deve haver evidência de que a coisa tipificada representa o tipo que Deus indicou. Há certa discordância entre os estudiosos acerca de quão explícita deve ser a declaração divina. A famosa sentença do bispo Marsh, com referência a tipos, dizia que nada pode ser considerado tipo a menos que se demonstre de modo explícito figurar a Escritura. Na outra extremidade do espectro estão os que classificam como tipos qualquer coisa que apresente mais tarde semelhança com algo, ou ponto de vista moderado que conta com o apoio da maioria dos estudiosos do assunto. Terry, Berkoff, Mikkelsen, Eicrodic, Hahn e outros. Diz que para a semelhança ser tipo deve haver alguma evidência de afirmação divina da correspondência entre tipo e antítipo, embora tal afirmação não precise ser formalmente declarada. A terceira característica de um tipo é que ele deve prefigurar alguma coisa futura. Os antítipos no Novo Testamento apresentam verdade mais plenamente cumprida do que no Antigo. A correspondência no Novo revela o que era nascente no Antigo. A tipologia é, por conseguinte, uma forma especial de profecia. Jesus demonstrou esse princípio por suas frequentes alusões tipológicas. R.T. France resume da seguinte forma o uso que Cristo fez de tipos. Ele usa pessoas do Antigo Testamento como tipos dele próprio, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Isaías e Jonas, ou de João Batista, Elias. Refere-se às instruções do Antigo Testamento como tipos dele próprio e de sua obra. O sacerdócio e a aliança. Vê nas experiências de Israel prefigurações de si mesmo. Descobre as esperanças cumpridas em si próprio e em seus discípulos, e vê seus discípulos assumindo o status de Israel. No livramento que Deus operou em Israel, ele vê um tipo de congregação de homens em sua igreja. Enquanto os desastres de Israel não são prefigurados do castigo iminente dos que o rejeitam, cuja incredulidade está prefigurada na maldade em Israel e até
em 2 casos, na arrogância das nações gentias. Em todos estes aspectos do povo de Deus, no Antigo Testamento, Jesus vê prefigurações de si próprio e de sua obra, com os resultados na oposição e consequente rejeição da maioria dos judeus, enquanto o verdadeiro Israel agora se encontra na nova comunidade cristã. Por conseguinte, na vinda de Jesus, a história de Israel atingiu seus pontos decisivos. Todo o Antigo Testamento está congregado nele. Ele próprio corporifica em sua pessoa o status e o destino de Israel, e na comunidade dos que pertencem a ele, esse status e destino devem cumprir-se não mais na nação como tal. Resumindo, para que uma figura seja tipo, deve haver, primeiro, alguma semelhança ou analogia notável entre o tipo e o antítipo. 2. Alguma evidência de que Deus indicou que o tipo representa a coisa tipificada. E 2. Algum antítipo futuro correspondente. Classificações dos tipos. Embora há algumas variações de menor importância com referência ao número e nomes de várias classes de tipos, as 5 classes estudadas a seguir representam, em geral, as categorias mencionadas. Pessoas típicas são aquelas cujas vidas demonstram algum importante princípio ou verdade da redenção. Adão é mencionado como o tipo de Cristo, Romanos 5,14. Adão foi o principal representante da humanidade caída, enquanto Cristo é da humanidade redimida. Ao contrário da ênfase ao indivíduo em nossa cultura, os judeus identificam-se antes de tudo como membros de um grupo. Por isso, não é raro encontrar um representante falando ou atuando pelo grupo inteiro. Figura representativa refere-se à oscilação de pensamento entre um grupo e o indivíduo que representa este grupo, e era uma forma hebraica de pensamento comum e aceita. Por exemplo, a figura de Mateus 2,15, do Egito chamei o meu filho, refere-se a Oséias 11,1, no qual o filho se identifica com a nação de Israel. Em Mateus foi o próprio Cristo como representante de Israel que foi chamado do Egito, por isso as palavras primitivas implicam-se a ele. Alguns dos salmos também veem Cristo como representante de toda a humanidade. Embora contrários às nossas presentes concepções, estes usos dos conceitos de comprimento e de figura representativa possuem os requisitos indispensáveis dos dispositivos hermenêuticos legítimos e válidos. Isto é, foram tensionados, usados e entendidos naquela cultura em certas formas culturalmente aceitas. O fato de que esses conceitos sejam um tanto diferentes de nossos só confirma as diferenças entre culturas e nada diz acerca da sua validade ou invalidade. Os eventos típicos possuem uma relação análoga e analógica com algum evento posterior. Paulo usa o juízo sobre o Israel incrédulo como advertência tipológica aos cristãos a que não se engajem na imoralidade, 1 Coríntios 10, 11, Mateus 2, 17, 18. Raquel chorando por seus filhos assassinados é mencionado como analogia tipológica da situação nos tempos de Jeremias, Jeremias 31, 15. Nos dias deste profeta, o acontecimento envolveu uma tragédia nacional. No tempo de Mateus, uma tragédia local. O ponto de correspondência era a angústia demonstrada em face da perda pessoal. Instituições típicas são as práticas que prefiguram eventos posteriores de salvação. Disto temos exemplo na expiação mediante o derramamento de sangue de cordeiros e mais tarde pelo de Cristo. Levítico 17:11, 1 Pedro 1:19. Outro exemplo é o sábado como tipo do descanso eterno do crente. Cargos ou ofícios típicos incluem Moisés, que em seu ofício de profeta, Deuteronômio 18:15, foi um tipo de Cristo. Melquisedeque, Hebreus 5:6, como tipo do sacerdócio contínuo de Cristo, e Davi como rei. Ações típicas são exemplificadas por Isaías, andando nu e descalço durante 3 anos como sinal ao Egito e à Etiópia de que em breve a Assíria os levaria nus e descalços. Isaías 20, 2-4. Outro exemplo da ação típica foi o casamento de Oséias com uma prostituta. Mais tarde ele a redime depois de sua infidelidade, simbolizando o amor da aliança divina ao Israel infiel. Princípios de interpretação de tipos. Análise histórico-cultural e contextual. O lugar mais importante para se começar a investigação de 2 eventos quaisquer na história da salvação é a situação histórico-cultural em que ocorram. A identificação de nomes próprios, de referências geográficas, de costumes contemporâneos, de detalhes históricos e de fundo histórico é de todo necessária a fim de entendermos como o tipo e seu antítipo se encaixam na história da salvação. O contexto imediato às vezes proporciona indícios quanto a este ponto, outras vezes um estudo do contexto mais amplo, tal como a finalidade do livro proporciona a compreensão
do motivo que o autor tinha para incluir determinado acontecimento. Análise léxico-sintática, palavras empregadas literalmente, figurativamente ou simbolicamente. Mais adiante neste capítulo, na seção de profecia, discutiremos o uso simbólico de palavras. Os mesmos princípios da análise léxico-sintática estudados no capítulo 4 aplicam-se à interpretação de tipos. Análise teológica. Com frequência, a interpretação e a compreensão corretos dos tipos levam a um crescente apreço da unidade bíblica e da uniformidade com a qual Deus tratou com o homem em toda a história da salvação. A interpretação que demos a um tipo será influenciada consciente ou inconscientemente pela opinião que tivermos da natureza da história da salvação. Não pode haver separação entre a interpretação e os pressupostos que introduzimos no texto. Análise literária. Uma vez que o tipo é identificado como tal mediante o emprego das 3 características mencionadas na seção precedente, restam 2 passos na análise. Primeiro, pesquisar o texto para encontrar o ponto ou pontos de correspondência. E segundo, observar os pontos importantes de diferença entre o tipo e seu antítipo. Como em qualquer outra espécie de comparação, não era a intenção do autor que todo detalhe incidental do tipo fosse ponto de correspondência. Por exemplo, alguns comentaristas têm conjecturado do fato de que a serpente foi feita de bronze, metal inferior ao ouro ou à prata, e que este era um tipo de simplicidade exterior da aparência do Salvador. Outros comentaristas têm achado da madeira de acácia e no ouro do tabernáculo o tipo da humanidade e da divindade de Cristo. E outros tipos e símbolos têm sido encontrados nas tábuas, nas bases de prata, nas alturas das portas, nos tecidos de linho, no colorido ou na ausência do colorido das cortinas, etc. Tais práticas parecem perigosamente afins do alegorismo da Idade Média, imputando ao texto o significado que com toda a probabilidade o autor bíblico não tinha em mente. O contexto e a analogia da fé, outras passagens bíblicas relativas, permanecem como a melhor fonte de discriminação entre tipos e não tipos. Profecia. A interpretação de profecia é um assunto sumamente complexo, não tanto em virtude da discordância concernente aos princípios interpretativos corretos, mas por causa das diferenças de opinião sobre como aplicar esses princípios. A seção a seguir aponta os princípios sobre os quais a concordância geral, bem como os problemas que ainda aguardam solução. Em ambos os testamentos, o profeta é um porta-voz de Deus que declara a vontade de Deus ao povo. A profecia refere-se a 3 coisas. Primeiro, predizer eventos futuros, Apocalipse 1:3, João 11:51. Segundo, revelar fatos ocultos quanto ao presente, Lucas 1:67-79, Atos 13:6. E 3, ministrar instrução, consolo e exortação em linguagem poderosamente arrebatada. Amós, Atos 15:32, 1 Coríntios 14:3. Se aceitarmos as datas de vários livros da Bíblia comumente dadas pelos eruditos evangélicos, parece-nos que uma significativa porção da Bíblia é profecia preditiva. Denotação 1. Paine calcula que dos 31.124 versículos da Bíblia, 8.352, que são 27%, são material preditivo à época em que foram proferidos ou escritos. Na Bíblia, predizer estava a serviço de proclamar. Denotação 3. Com frequência, o padrão era este: a luz Na Bíblia, predizer estava a servir de proclamar. Denotação 3. Com frequência, o padrão era este: à luz do que o Senhor vai fazer, predição, devemos viver vidas piedosas, proclamação. A profecia preditiva pode servir a várias funções importantes. Pode trazer glória a Deus, dando testemunho de sua sabedoria e soberania sobre o futuro. Pode conceder segurança e consolo aos crentes oprimidos. Pode motivar os ouvintes a uma fé mais vigorosa e uma santidade mais profunda. João 14:29, 2 Pedro 3:11. Profecia e literatura apocalíptica. No século XX, os estudiosos da profecia bíblica têm passado considerável tempo investigando um gênero particular chamado apocalíptico. Esta palavra nos vem do grego apocalipsis,
encontrada em Apocalipse 1, que significa desvendar ou revelar. O foco primário da literatura apocalíptica é a revelação do que esteve oculto, particularmente com relação aos tempos do fim. Encontram-se escritos apocalípticos não canônicos desde o tempo de Daniel até o fim do primeiro século da era cristã, e há entre eles diversas características comuns. Esses aspectos que Leon Morris descreve incluem: primeiro, o escritor escolhe um homem importante do passado, e.g., Enoque ou Moisés, e faz dele um herói do livro. 2. Este herói frequentemente empreende uma viagem acompanhado por um guia celestial que lhe mostra vistas interessantes e comenta-as. 3. Muitas vezes a informação é comunicada por meio de visões. 4. As visões com frequência fazem uso de simbolismo estranho e até enigmático. 5. Vez por outra, as visões são pessimistas com relação à possibilidade de que a intervenção humana melhore a presente situação. 6. De modo geral, as visões terminam com a intervenção divina, levando o presente estado de coisas a um final cataclísmico e estabelecendo uma situação melhor. 7. O escritor apocalíptico muitas vezes usa pseudônimo, alegando escrever em nome do herói que ele escolheu. Número 8. Frequentemente o escritor toma a história passada e reescrevê-la como se fosse profecia. 9. O foco da literatura apocalíptica está no consolar e sustentar o remanescente justo. George Leed vê o desenvolvimento do gênero apocalíptico como resultado de 3 principais fatores. O primeiro é o surgimento de um remanescente justo, um grupo minoritário, geralmente sem grande poder político, que se julga um remanescente fiel a Deus enquanto cercado pelos infiéis. O segundo fator é o problema do mal. Já num livro tão antigo como o de Jó, estava registrada a concepção de que Deus recompensa os justos e castiga os ímpios. Como, pois, poderia o remanescente justo conciliar o fato de que eram oprimidos por pessoas muito mais ímpias do que eles? Terceiro, a cessação da profecia, registrada no livro não canônico de 2 Baruque 85:3, criou um vácuo espiritual. O remanescente justo ansiava por ouvir uma palavra de Deus, porém nada vinha. Os apocalipsistas tentaram trazer da parte de Deus uma palavra de consolo e de segurança aos homens do seu tempo. A literatura apocalíptica participa de muitos pontos em comum em A Profecia Bíblica. Ambas se interessam pelo futuro. Ambas empregam com frequência linguagem figurativa e simbólica. Ambas acentuam o mundo invisível que jaz além da ação do mundo visível. Ambas encarecem a redação futura do crente fiel. Há também suas diferenças, dentre elas as seguintes. Primeiro, a apresentação inicial da profecia era em geral em forma oral e mais tarde foi colocada em forma escrita. A apresentação inicial da apocalíptica era em geral escrita. 2. Os pronunciamentos proféticos são na maioria das vezes oráculos separados breves. Os apocalípticos são com frequência mais longos, mais contínuos, têm ciclos de material repetido pela segunda ou terceira vez em forma paralela. 3. A tendência do gênero apocalíptico é conter mais simbolismo, especialmente de animais e de outras formas vivas. 4. O gênero apocalíptico acentua mais o dualismo, anjos e o Messias versus Satanás e o Anticristo, do que o faz a profecia. 5. Antes de tudo, o gênero apocalíptico consola e estimula o remanescente justo. A profecia miúde castiga o religioso, que é apenas de nome. 6. O gênero apocalíptico é geralmente pessimista acerca da eficácia da intervenção humana para mudar a situação presente. A profecia focaliza a importância da mudança humana. 7. O gênero apocalíptico geralmente era escrito com o emprego de pseudônimo. A profecia era em geral falada ou escrita em nome do seu autor. As distinções acima são antes questões de grau e de ênfase do que as diferenças absolutas. Podemos citar exceções para cada uma delas, contudo, os mais conservadores estudiosos da Bíblia aceitariam estas diferenças. As seções apocalípticas de fato ocorrem nos livros canônicos, de modo mais notável em Daniel e no Apocalipse, Daniel 7:12. E no Apocalipse. Há também trechos apocalípticos em Joel, Amós e Zacarias. No Novo Testamento, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, Mateus 24:25 e paralelos, contém elementos apocalípticos. O material apocalíptico da Bíblia tem muitos elementos em comum com o apocalíptico encontrado nos livros não canônicos. Também se tem observado diferenças. A superposição de características afeta o problema da inspiração.
A pergunta que suscita é como o uso de um gênero enigmático criado pelo homem, tão como o apocalíptico, afeta a autoridade e a fidedignidade das passagens bíblicas nas quais ele se encontra. No estudo das formas literárias, em capítulos anteriores, vimos que Deus revelou sua verdade usando formas literárias conhecidas do povo daquele tempo. A escolha de uma variedade de artifícios literários para transmitir informação não destrói a validade dessa informação. Nossa falta de familiaridade com um gênero especial, como o apocalíptico, não atinge a fidedignidade da informação contida em passagens apocalípticas, mas apenas nossa capacidade de interpretá-las com segurança. Talvez à medida que nossa compreensão do gênero apocalíptico intertestamentário aumente proporcionalmente nossa capacidade de interpretar com segurança a profecia sobre o tempo do fim. Problemas na interpretação da profecia e da literatura apocalíptica. Antes de entrarmos na interpretação da profecia e da literatura apocalíptica, precisamos decidir sobre vários problemas teoréticos e práticos. Quanto a alguns destes problemas, a concordância básica entre os evangelhos Quanto a outros, há significativas diferenças de opinião. Princípios hermenêuticos. Um problema fundamental na interpretação da profecia e da literatura apocalíptica é saber se esta literatura pode ser interpretada usando-se os mesmos princípios hermenêuticos que se aplicam a outros gêneros, ou se há necessidade de algum método hermenêutico especial. A maioria dos eruditos evangélicos, Humber, Coffey, Tenney, Pentecoste, Pine e outros, concordam que a interpretação da profecia começa com os procedimentos que temos rotulado de análise contextual, histórico-cultural, léxico-gramatical e teológica. Por exemplo, uma exposição das porções apocalípticas do livro do Apocalipse começaria pela tentativa de entender tanto quanto possível as circunstâncias históricas daquele tempo. Depois se examinaria o contexto dos 3 primeiros capítulos a fim de obter informação pertinente e interpretação do que se segue. A análise léxico-sintática prosseguiria como se dá com outros gêneros, com o reconhecimento de que tanto a profecia como a literatura apocalíptica tendem a usar palavras com maior frequência no sentido simbólico, figurativo e analógico do que as demais gêneros. A análise teológica averiguaria como as profecias se ajustam noutra informação paralela na escritura. Sentido mais profundo. O segundo grande problema é saber se existe ou não na profecia um sensus plenior. Há um significado mais profundo num texto profético, significado que Deus tinha em mente, mas não claramente intencionado pelo autor humano? Ambas as opiniões quanto a este problema podem ser demonstradas pelo exemplo de Caifás, o sumo sacerdote, que profetizou que convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. João 11:50. Os defensores do sensus plenior diriam que Caifás obviamente não tinha nenhuma concepção da morte expiatória de Cristo e, portanto, estava profetizando coisas que ele realmente não entendia. Os adversários desta opinião argumentariam que Caifás entendia o que profetizava